A Igreja de Jesus, no trabalho de missões, cada um faz sua parte para a obra não parar. Um canta, o outro prega, outro dá glória a Deus, outros com o joelho no chão, colabora com a missão do Evangelho de Jesus. Vai missionário, evangelizar, existem muitas almas para resgatar. Cada coração que vive sem Jesus é um campo aberto para quem quiser trabalhar. E nós, irmãos da igreja, temos a obrigação de dobrar nossos joelhos e pedir em oração que Jesus nos oriente e nos dê a sua unção para falar do seu amor e dizer ao pecador que Jesus é a solução. Vai missionário, evangelizar, existem muitas almas para resgatar. Cada coração que vive sem Jesus é um campo aberto para quem quiser trabalhar. Comece a fazer missões aqui em Jerusalém, no trabalho, na escola e na hora do lazer. No seu bairro, seu vizinho também precisa saber, para chegar à salvação, confessar seu coração para as bênçãos receber. Vai missionário, evangelizar, existem muitas almas para resgatar. Cada coração que vive sem Jesus é um campo aberto para quem quiser trabalhar. Se você não louva ou canta, não tem dom para pregar, comece a pensar agora como vai nos ajudar. Sua oferta missionária poderá sempre alcançar e trazer para Jesus nesse caminho de luz almas que estão a vagar. Vai missionário, evangelizar, existem muitas almas para resgatar. Cada coração que vive sem Jesus é um campo aberto para quem quiser trabalhar. Vai missionário, evangelizar, existem muitas almas para resgatar. Cada coração que vive sem Jesus é um campo aberto para quem quiser trabalhar. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Oramos nesse momento. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, chegamos na tua presença nessa noite. Queremos te agradecer, ó Pai querido, por ter cuidado nossas vidas, por ter guardado nossas vidas até aqui. Ó Pai, te peço, Senhor, que venha cuidar, venha guardar a cada um e que nenhum mal venha acontecer com nossos familiares, com os nossos irmãos e com quem está olhando a live. Ó Deus, colocamos tudo nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é o dono das nossas vidas. Nas tuas mãos está a bênção, a cura, a libertação de todos os males. E é em nome de Jesus que eu te peço, Paizinho querido, cuida, Senhor. Cuida da nossa família, cuida do César com a sua família que está viajando. Ó Deus, te peço, Paizinho querido, que vem tocar em nossos corações. Vem falar no lábio do pastor e que cada um possa sentir a tua presença, Pai querido. Ó Deus, nós precisamos de Ti no meio de nós, precisamos da Tua bênção, precisamos que o Senhor venha cuidar, venha nos corrigir, venha nos orientar, Pai, cada dia, Pai.
E é em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas fraquezas, Paizinho querido. Perdoa as nossas falhas. E cuida, Senhor, de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal agora. Eu repreendo toda a doença. Eu repreendo todo o espírito de discórdia, espírito de tristeza, espírito de depressão que causa tristeza, que causa pensamentos ruins. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Diabo, pega tudo que é teu e sai. Desapareça da vida das pessoas que tu está maltratando. É em nome de Jesus que eu estou te ordenando agora. Vai embora, em nome de Jesus. E que todos possam ser abençoados e felizes na presença de Deus. Amém.
este amor verdadeiro. Me entregue a Jesus, meu Senhor. Obedeça sempre aos seus mandamentos. Será sempre o seu grande amor. Senhor, eu preciso do teu amor. Senhor, eu preciso do teu perdão. Neste mundo de pecado, me dirijo a ti. Senhor, eu preciso de ti. Glória a Deus. E sempre nós precisamos que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos corrigir. Precisamos muito do Senhor em nossa vida. Que cada um possa, nessa noite, abrir o seu coração para receber a palavra. Peça perdão, libera o teu perdão nessa noite. É muito difícil as pessoas pedirem perdão, mas peça para Deus, para que Deus te ajude a liberar o perdão para a pessoa que te magoou, para a pessoa que te ofendeu, para a pessoa que te prejudicou, para que Deus possa também te perdoar. Então é em nome de Jesus que eu te peço, meu querido irmão, peça perdão e pede para Deus que você possa também liberar o perdão na sua vida. Presta atenção na palavra, que eu tenho certeza que Deus vai te orientar, vai te ensinar como você deve fazer. Amém? Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Realmente, né? A Bíblia nos diz que se nós perdoarmos, também seremos perdoados. Então não adianta nós guardarmos o rancor, guardarmos muitas vezes algo que não tem nos agradado e começar a remoer. E isso tudo vai fazer com que também a nossa vida espiritual seja prejudicada, porque precisamos liberar o perdão para que nós também sejamos perdoados. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Nós encontramos em 2 Tessalonicenses, cantamos aqui sobre o missionário, né? Então, aqui nós temos uma carta do missionário apóstolo Paulo, que escreve essa carta aos Tessalonicenses, dando orientações. Elas sempre eram de ensinamentos, de exortação, enfim. O apóstolo Paulo tinha autoridade para exercer esse trabalho de administração, exortação, ensinamentos, assim como ele espalhou e plantou muitas igrejas pelo mundo afora. Então, nós precisamos nos espelhar no apóstolo Paulo e também seguir os seus ensinamentos. E não podemos nunca correr o risco de querer muitas vezes seguir doutrinas humanistas em detrimento aos ensinamentos que provêm de Deus através dos seus discípulos, seus apóstolos. Então, nos diz aqui no capítulo 3 de Tessalonicenses:
No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vós mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Sabe as palavras do apóstolo Paulo, e por que não dizer também de como uma ordenança para os nossos dias. Tendo ele a autoridade apostólica, ele também tem a autoridade para a ordenança. Então, nós precisamos acreditar nas palavras escritas, pela carta escrita, da admoestação e da maneira como nós devemos proceder. E nós sabemos que o nosso mundo se encaminha para um rumo totalmente oposto ao que aqui escrito está. Porque nós temos em nosso meio, nós temos pelo mundo afora líderes espirituais pregando contrário à palavra de Deus, não obedecendo a palavra de Deus, ou querendo colocar sua própria doutrina e a sua própria convicção em prática, em detrimento à prática e à palavra que provém de um homem capacitado, de um homem realmente com autoridade apostólica, como foi o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que temos conhecimento na Bíblia Sagrada. Com tantas igrejas que ele plantou, tantas viagens que fez, tantas missões que o apóstolo Paulo realizou, e ele aqui então fala com muita autoridade. E isso é muito importante para os nossos dias. Dias em que se debate muito essa questão. Mas nós vamos pôr versículos para nós começarmos a ter um entendimento. Então ele diz no primeiro e no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então nós temos que sempre trabalhar para que a palavra de Deus tenha um curso livre. Para que essa palavra tenha realmente uma liberdade em sua vida, você precisa realmente, muitas vezes, abrir mão de outra programação, de outras coisas que às vezes ocupam o teu tempo para
poder meditar juntamente conosco na palavra de Deus e aprender da palavra de Deus, aprender do Espírito Santo de Deus, porque a palavra aqui é a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então ela já por si própria, ela já se elucida, mas precisamos nos concentrar. Quando nós nos concentramos na palavra de Deus, ela se elucida por si, mas precisamos disso. Isso também nós chamamos muitas vezes assim de um entendimento que vem através de uma unção. A unção é aquela que o Espírito Santo transmite para nós termos essa liberdade para pensar, em refletirmos e não nos apegarmos muitas vezes às coisas terrenas, às coisas materiais, e em detrimento à palavra de Deus, que precisa ter o seu momento para a meditação e para que haja então a compreensão do entendimento. E ele diz no 2, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Esta é outra realidade, outra verdade, porque nós vivemos num mundo em que realmente nós vivemos no meio de homens maus, de pessoas más, de autoridades más. E falando em autoridade, eu sempre incluo também as autoridades eclesiásticas, aquelas que contradizem a palavra de Deus, são autoridades más, são homens más, eles são homens maus, eles transgridem o que é mal, o que é o mais santo que nós temos ao nosso alcance, que é a palavra de Deus. Ela é totalmente fidedigna, ela é incontestável, e é por ela que nós devemos nos basear, porque não existe um outro meio e não tem uma outra prova, nem científica, nem escrita, nem na historicidade da Bíblia, algo ou dos livros que possa nos dar um outro parecer a não ser da palavra de Deus. Então, a historicidade, ela é vinculada à Bíblia Sagrada, tanto do Antigo Testamento, como também do Evangelho de Jesus Cristo. Então, diz no 3, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Quem? Aqueles que realmente se inclinam para o bem, aqueles que se inclinam para receber a palavra, aqueles que se inclinam para buscar o conhecimento, o entendimento e buscar a presença de Deus em sua vida. E ele diz no 4, e confiamos, e aqui está destacado, confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vós mandamos. Então o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo aqui, e não era só para aquele povo, mas ele estava dizendo também para nós, confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então, para nós fazermos o que ele mandou, para nós realmente entendermos, e nós vamos aos poucos entendendo a palavra de Deus, nós vamos nos libertando de um jugo que às vezes, quem sabe, há muitos anos nós viemos trazendo. Para que haja essa libertação, nós precisamos crer na palavra de Deus e crer também nas santas palavras aqui explicitadas, para que nós consigamos esse entendimento e consigamos essa unção por parte de Deus em nossas vidas. Diz no 5, ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então, nós sabemos que precisamos procurar no amor de Deus e a paciência de Cristo, para que o nosso coração possa encontrar essa veracidade, encontrar realmente o que é verdadeiro e não seguir o que é falso. No 6 diz, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, mandamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, isso não quer dizer que nós não podemos ter contato com essas pessoas, mas nós não podemos, muitas vezes, conviver com essas pessoas. Nós vamos ter uma convivência, mas não muito achegada, uma convivência, mas não, nós precisamos não seguir ou fazer o que essas pessoas fazem,
Porque quando nós seguimos uma pessoa, nós fazemos aquilo que ela faz, nós comungamos, enfim, nós temos uma comunhão. Então aqui ele está dizendo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente. Então não vamos tê-los por inimigos, enfim, mas que eles lá e nós cá, para nós não nos corrompermos também. Então, ele diz aqui, não segundo a tradição que de nós recebeu. Qual é a tradição que recebemos do apóstolo Paulo? É um ensinamento de nós andarmos em amor, em espírito, andarmos realmente no caminho de Deus. Aí ele diz no 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos desordenadamente entre vós. Então o apóstolo Paulo dava esses ensinamentos e dava esse testemunho, não andava desordenado em meio ao povo. E aí aqui ele traz uma lição para nós, que é uma lição que contradiz aquilo que algumas autoridades pregam, aliás, que muitas ONGs pregam, muitas autoridades que já governaram o nosso país pregam, ou que governam outros países, que trabalham o socialismo, trabalham o comunismo, e isso não provém de Deus, porque se isso fosse vindo da parte de Deus, o apóstolo Paulo não teria escrito o que escreveu aqui. Então ele diz assim, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente, preste bem atenção, desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, a pessoa realmente que quer, a pessoa que achar que viver às custas dos outros, viver às custas do governo, essa pessoa está fora do padrão divino. A pessoa precisa trabalhar para comer, isso é uma sentença de Deus. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus falou para Adão, ele disse, olha, vocês pecaram, agora isso aqui é uma sentença. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Claro que tem pessoas que não podem trabalhar, aí é diferente, não se inclui aqui, há um bom entendimento quanto a essa questão. Sabemos que não precisamos nem explicar, porque isso aí todo mundo sabe. Quando há pessoas com problemas físicos, problemas muitas vezes de saúde, é lógico que nós como irmãos temos que socorrê-los. Mas aqueles que são sãos, que podem trabalhar, precisam trabalhar para o seu sustento e não querer viver num mundo socialista onde todos vão ser iguais. Porque isso a Bíblia nunca fala a respeito de todo mundo ser igual em questões financeiras. Até a Bíblia fala de outra forma. Se nós formos olhar ali em Deuteronômio capítulo 15, o versículo 11 diz, pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Mas isso livremente. Mas como querem muitas vezes colocar diante de nós, como as autoridades querem nos propor ou querem nos encabrestar, dizendo que nós precisamos partilhar aquilo que nós temos com aquele. Não é assim que funciona. Diante de Deus não é assim, porque cada um vai ter segundo o seu trabalho também. Alguns não, casos raros, esporádicos, que vai acontecer isso, mas você trabalhando, você terá o teu sustento. Pode crer nisso, pode ter certeza nisso, e só em caso de saúde, como já falamos. Então ele disse, Paulo mesmo falou, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. O apóstolo Paulo dando esse exemplo. E daí lembre bem que eu falei antes aqui, que ele disse, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis todo irmão que andar desordenadamente. E também lembramos do outro versículo que nós falamos,
no 4, que diz: e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. E aqui ele está mandando. Ele está mandando o quê? Para que ninguém coma de graça, que trabalhe para comer. Então, não porque não tivéssemos autoridade, diz o apóstolo Paulo, para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitarmos. Então, ele deu exemplo para ser imitado. Porque quando ainda estávamos convosco, diz o apóstolo Paulo, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Então, precisamos cuidar. Socialismo é isso, muitas vezes, né? Comunismo também é isso. Porquanto vimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Então, vamos meditar um pouquinho sobre essa questão que nós chamamos popularmente de esquerda. Tem muitos padres, muitos pastores que já estão se levantando, estão acordando que o púlpito é mesmo para instruir as ovelhas de como elas devem proceder, de como elas devem andar. Ao contrário do que o mundo propaga e a mídia, muitas vezes, que pastores, padres, líderes espirituais não podem se meter na questão política. Isso é errôneo, isso é errado. Elas não podem ser segregadas, elas precisam andar junto. Nós precisamos orientar as ovelhas. Nós estamos aqui como pastores. O que o pastor faz? Ele cuida da ovelha, ele orienta a ovelha. Ele precisa ensinar a sua ovelha. Veja, nós poderíamos traçar assim vários aspectos que são contraditórios à palavra de Deus que se prega no socialismo e no comunismo, que vem a ser praticamente a mesma coisa. Eu vou citar 10 aqui. Primeiro, o socialismo e o comunismo são a mesma ideologia. Não tem diferença. O socialismo viola a liberdade pessoal. Você entrou no socialismo, você não tem mais a liberdade pessoal. Como agora estavam querendo criar, inclusive, uma lei aí que você é obrigado a se vacinar, mesmo que a vacina não tenha eficácia, mesmo que ela não está comprovada, mesmo que ela não tenha segurança nenhuma, você seria obrigado a se vacinar. Isso parte de quem? De socialistas, comunistas, do pessoal que trabalha pela esquerda. Terceiro, o socialismo viola a natureza humana. Ele viola a natureza humana por quê? Porque o socialismo prega o aborto, ele prega o casamento homoafetivo, e isso viola a natureza. A natureza não é assim, a natureza é diferente. A natureza, um casamento é um homem com uma mulher. A criança deve ter o direito de nascer. Quarto, o socialismo viola a propriedade privada. É o que nós todos vemos, entendemos e enxergamos. Aonde eles pregam, eles acabam violando as propriedades privadas. Aquilo que você adquire com muito sacrifício, com suor do teu rosto, com trabalho, compra, e quando você vê, você é invadida a tua propriedade, tua terra, tua casa, enfim. Quinto, o socialismo se opõe ao casamento tradicional, aquilo que eu já falei. Sexto, o socialismo se opõe ao direito dos pais na educação dos seus filhos. Eles se metem na criação dos teus filhos. E eles que querem realmente dar as coordenadas de como você deve educar seu filho. E aí existem muitas culturas e um vai educar de um jeito, o outro vai educar de outro jeito. E aí é o Estado que vai querer mandar nos seus filhos. Então isso já seria, já não seria mais humano, isso já seria mais para o outro lado. Sétimo, o socialismo promove a igualdade radical. É aquilo que eu falei antes, não existe a igualdade radical. Acabei de falar, e posso até ler aqui da Bíblia, vou ler de novo, para que em Deuteronômio 15, 11, pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, diz o Senhor, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, quem são eles para quererem ocupar o lugar de Deus e fazer diferente do que Deus disse que aconteceria? Tá? Então, é oposição à Bíblia, oposição ao cristianismo, oposição a Deus.
esse socialismo e o comunismo. Então diz no oitavo, o socialismo promove o ateísmo. Nono, o socialismo promove o relativismo. No décimo, o socialismo zomba da religião, pois, de acordo com o comunista Karl Marx, a religião é o ópio do povo, no sentido figurado do dicionário português, quer dizer o narcótico do povo. E o Vladimir Lenin, o fundador da União Soviética, vai mais longe. Ele diz: a religião é uma espécie de uma má aguardente espiritual na qual os escravos do capital afogam a sua imagem humana na sua procura por uma vida mais ou menos digna do homem. Então, é tudo ao contrário à palavra de Deus, contrário aos ensinamentos do cristianismo, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Então, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, e nós não estamos proibidos de pregar a palavra de Deus. A Constituição brasileira ainda nos reserva esse direito. E queira Deus que possamos permanecer com o direito de propagar a palavra de Deus e de nos manifestar segundo a nossa crença e segundo a nossa fé. Então, no 13, ele diz: vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aquilo que eu falei há pouco, como ele escreveu lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, também o apóstolo Paulo prega no Evangelho: livremente abrirás a mão para o teu necessitado, para o teu próximo. Tu deves sentir na tua consciência que tu deves ajudar. E nós somos humanos, quando nós enxergamos uma pessoa necessitada, nós abrimos a mão, nós ajudamos, e devemos fazer isso. Isso é a nossa obrigação, mas não forçado, nós não somos obrigados a fazer. Quando você obriga, você já perdeu a sua liberdade. E aí você, já diante de Deus, isso não te traz resultado nenhum, porque tu fez uma coisa obrigada e não pelo teu coração, pela tua bondade e pela tua vontade. Daí diz no 14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, preste bem atenção, notai o tal. Se alguém não obedecer essa palavra, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Para que ele se envergonhe. Todavia, não a tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então, não vamos tê-los como inimigos, mas admoestar e mostrar e dizer que não está correto, que está errado, que nós precisamos fazer o que é correto diante de Deus e não aquilo que está errado. E aí ele finaliza aqui: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, do apóstolo Paulo, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, queridos e amados irmãos, aqui nós temos um estudo sobre a maneira de nós vivermos e a posição que nós devemos tomar quando se fala a respeito de um socialismo, de um comunismo e de uma liberdade, a liberdade de expressão, e porque Cristo veio para nos dar uma liberdade. E essa liberdade não quer dizer libertinagem, mas liberdade para agirmos, para nós trabalharmos, para nós buscarmos o nosso sustento, para nós, se nós quisermos adquirir um bem, nós podemos adquirir, se nós quisermos viver confortavelmente, nós podemos fazer, e nós temos a liberdade em querer ajudar o nosso próximo, que se nós temos Cristo em nosso coração, nós o vamos fazer. Nós vamos fazer sim, porque nós amamos aos nossos irmãos, nós amamos ao nosso próximo, mas nunca que isso seja por lei, isso seja forçado, que isso seja obrigatório. Então, precisamos entender a diferença entre um sistema socialista, um sistema comunista e um sistema em que nós queremos para nós, que é um sistema em que podemos viver a liberdade de expressão, a que nós também perdemos se nós entrarmos no sistema socialista ou comunista. Perdemos essa liberdade de expressão, nós perdemos a liberdade da pregação da palavra, nós perdemos a liberdade do louvor, e isso estão querendo já de forma muito escondida
fazer com que nós nos afastamos, que a gente se afaste dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que não se reúnam mais, que não haja comunhão. E tudo isso é um passo para a preparação do governo do anticristo, ao qual nós devemos, como irmãos em Cristo, nós devemos denunciar, nós devemos falar e nós devemos realmente olhar para a palavra de Deus e nos apegar a Deus, orar para que Jesus realmente possa nos fortalecer, que Ele possa nos qualificar e que Ele possa nos ungir para que nós possamos sempre estar denunciando, demonstrando e ensinando para as nossas ovelhas, para aqueles que nos ouvem, aquilo que é correto, aquilo que apraz a Deus e aquilo que abomina a Deus. Então, que Deus possa estar te abençoando nesta noite e te convido para assistir a nossa próxima live no domingo à noite, 19h30, direta da igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então, realmente, você tenha essa paz, a paz de Jesus. Eu sei que no mundo não há paz, mas a paz de Jesus precisa estar em nós. Precisamos ter a segurança de Jesus em nossa vida. Então, essa é a paz que Jesus nos transmite, porque Ele mesmo disse: eu não vim para trazer a paz ao mundo, eu vim para trazer dissensão. E é verdade, porque se nós defendermos o que provém de Deus, nós vamos ser apedrejados, nós vamos ser maltratados, nós vamos ser mal falados, nós vamos ser criticados, mas se nós andássemos de acordo com o mundo, nós seríamos elogiados. Mas não é isso que nós queremos agradar a Cristo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém?